Um bom dia para todos os ouvintes da Palavra do Dia. Gostaria de estar lendo o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus, graças a Deus por essa palavra, né? Esse salmo tão lindo, essa oração tão perfeita, né? Salmo de Davi, né? Que privilégio tem um homem de Deus, né? De estar em comunhão com Deus e só surte coisa boa, né, gente? Eu quero louvar a Deus por esse amanhecer, né? E, gente, que outono lindo, né? Deus abençoe mesmo, que seja sempre assim. E a noite de ontem foi maravilhosa, essa noite também. Você olha para o céu, você vê que tremendo de lindo. O dia foi lindo, 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 né? De ontem. Aquele sol, gente, lindíssimo, né? O dia todo foi maravilhoso, né? O outono é uma das estações mais maravilhosas. O clima é muito bom, né? Eu sei que ao amanhecer até a tarde, o sol tava, gente, muito, muito lindo mesmo, né? Glória a Deus, né? Que esse outono continue assim, né? Abençoado. Glória a Deus. Então, gente, nós lemos o Salmo 23, da qual diz que Deus, o Senhor, é o nosso pastor. Davi disse: O Senhor é o meu pastor, né? E nós lemos a oração que ele fez. Por isso que eu digo que é muito importante as nossas orações. Talvez você diz assim: eu não vou gravar oração. E às vezes você grava qualquer outra coisa. Você grava até uma fofoca, né, uma curiosidade, né? Você grava um recado, muitas coisas você grava. Mas quando diz de orar, aí você diz: não vou gravar não. Quem tem que ouvir a minha oração é Deus. E você tem toda a razão. Deus, nós temos que direcionar nossa oração a Ele mesmo. Mas uma oração feita e uma outra pessoa ouvir é de grande efeito, pois a gente ora na igreja em voz alta para as pessoas, né? Colocamos as nossas mãos sobre as pessoas e oramos em voz alta. Não é só para Deus ouvir, mas a gente coloca a mão sobre a pessoa e ora em voz alta, a pessoa está ouvindo. E a gente ora também no microfone, a gente ora juntos, né? Não importa, é importante que nós estamos direcionando a nossa oração ao Senhor. E uma outra pessoa ouvindo pode até mudar vidas, né? E Davi orou
e escreveu as suas orações. Tem muitas orações de Davi aqui nos Salmos, né? E o Salmo 23 é uma delas, né? Que nós sempre estamos aí desfrutando desse Salmo 23. E olha, ela tem percorrido séculos, né? Tem invadido casas, corações, uma oração feita por um jovem, né? Então, que nós venhamos também a orar, né? Grava sua oração, sim. Manda por alguém. Talvez tem uma pessoa que está de cama, né? Ela pode estar de cama, mas o celular dela está lá. E ela pode ouvir sua oração feita com fé, né? Quantas pessoas internadas, né? Elas podem pegar aí o celular e ficar ouvindo a oração, né? Pessoal, está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que lindo, né? Ele se colocando na posição de ovelha e dizendo que o pastor dele era o Senhor, né? Então, gente, isso significa o quê? Uma dependência, né, de Deus, dependência do Senhor. E que maravilha, né, gente? A gente ser uma ovelha de Deus, né? Guiado por Deus, sustentado por Ele, protegido, né? O que importa, porque um pastor, ele tem essa função, né? De proteger, de cuidar, de zelar, né? Ele usa vara, ele usa cajado, né? Ele guia até as águas e ele também põe no curralzinho, né? Tem um curral onde que ele deixa as suas ovelhas, né? E também, quando ele vê que vem vindo perigo, ele se posiciona para defender as ovelhas, né? Protegê-las. Então o salmista disse assim que o Senhor era o pastor dele. E ele disse também que nada faltaria. Por quê? Porque o Senhor, ele era o provedor desse salmista. Nada me faltará. Gente, não é tão bom a gente ler esse salmo na nossa vida, né? A gente se sente tão seguro quando a gente lê esse salmo, a gente sente esperança viva, sabendo que Deus não vai deixar faltar nada pra gente, né? A gente passa as dificuldades, muitas das vezes a gente perde o controle, né? Das finanças, né? Mas a gente tem um ajudador, nós temos um provedor, alguém que a gente pode recorrer, que é o pastor, né? O nosso Deus, nosso Senhor. Nada vai faltar para gente, nada mesmo. Nem que você tenha só sal na sua casa. Mesmo assim, sabia? Né? Que Deus, ele do nada, ele faz tudo. Com certeza ele vai prover, né? Na vida das suas ovelhas, que tem confiança e sabe que ele está pronto para ajudar. Não é verdade? Ó, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Depender de Deus, gente, é estar à sombra dele,
do Onipotente, né? Dependência. Sabe que tem ovelhas obedientes, que elas não fazem nada sem consultar o seu pastor. Até para ir na cidade, até para comprar alguma coisa, ela depende do seu Deus. Ela conversa com o seu Deus antes de sair de casa, né? Sabe que para ir para trabalhar, sair para trabalhar, antes de sair de casa, essas ovelhas, elas são dependentes do seu Senhor, elas conversam com Ele. Ela diz, Senhor, me guarda. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está me guiando e eu quero estar na tua sombra. Eu quero que o Senhor seja a minha direita. Senhor, eu quero ser totalmente dependente de ti. Senhor, eu quero que o meu dia seja produtivo, abençoado. Né? E como que Deus vai recusar um pedido dessa ovelha? De jeito nenhum. Ovelha obediente, né? É assim mesmo. E Deus, né, como pastor, Ele guia mansamente as suas ovelhas a águas tranquilas, né? Ele não vai levar as águas turbulentas, as águas sujas. Ele não vai conduzir, não. Ele vai conduzir as águas tranquilas, porque Ele quer saúde para as suas ovelhas, né? Dependendo da água, as ovelhas podem ficar mal, né? Então Ele leva as águas tranquilas, águas suaves, as águas boas, né? E Ele guia mansamente. Não guia com nervosismo, com irritação, com falta de paciência de jeito nenhum. Ele guia com mansidão, né? E a gente aprende com o Senhor. A gente aprende com o nosso Deus, com o nosso pastor Jesus, né? A também a se comportar diante da sociedade, diante das pessoas, do próximo, né? Da família, né? A gente aprende porque com a família a gente está convivendo e muitas das vezes a gente não tem paciência com a nossa família. A gente pode até ter paciência com os outros de fora, mas o Senhor não se agrada disso, né? Com as pessoas de fora você trata bem, você ri, você não pode ajudar, mas você dá um jeito de ajudar para mostrar o quê? Que você é caridoso, que você é bom. Mas Deus não se agrada desse tipo de gente, pessoal, desse tipo de comportamento, é claro. Ele quer que nós sejamos uma mesma pessoa, né? Tratando bem aqueles que estão ao nosso redor e os outros também. A gente seja de um mesmo parecer. A gente venha a ser verdadeiro, tanto para os que estão dentro, tanto para os que estão fora, né? Tratar com mansidão, com carinho, a gente vai aprendendo com esse pastor, né? A ser maleável, a ser flexível, perdoador, né, gente? Porque todos nós somos sensíveis, somos ovelhas, né? As ovelhas têm que ser tratadas bem, né? Então, se a gente quer ser tratado bem, ser guiado bem, a gente também tem que fazer isso, né? Glória a Jesus. Então, olha aqui. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, a ovelha que anda com Jesus tem que ser justo, né? E aí, então, ele diz assim, guia-me pelas veredas da justiça, né? Porque o comportamento de uma ovelha obediente é ser justa também, né? Umas qualidades maravilhosas. A gente quer um refrigério, né? Refrigera minha alma. A gente quer, não é? Então a gente quer usufruir de tudo que o nosso pastor tem de bom para nós. Mas a gente quer realmente andar no caminho da justiça.
né? Aí que tá, né? Verdade, a gente quer pasto verdejantes, a gente quer águas boas, águas tranquilas, a gente quer o azeite, a gente quer o colo do Senhor Jesus. Mas a gente está pedindo para Ele guiar nós pelas veredas da justiça, porque essa palavrinha aqui é muito profunda, né? Justiça. Justiça, né, pessoal? Então, não cabe, não fica bem para uma ovelha ser injusta, né? Não fica bem. Então, uma ovelha, a justiça faz parte da ovelha obediente, da ovelha do pasto de Jesus. Sabe que tem outros pastos, né? Tem muitos pastos por aí, semelhante, mas não é o de Jesus. Que as pessoas, elas têm até umas capinhas de ovelhas, né? Até parecem umas ovelhas, né? Mas são guiadas por bodes. São ovelhas que elas não são bem alimentadas, são irritadas, né? E elas não têm um guia que guia elas pela justiça. Então elas fazem o que quer, elas fazem maldades, elas, elas se alimentam de coisas ruins, né? Bebe águas salobras, o caminho delas é injusto, é verdade, é uma pena, né? Mas a gente tem que pedir para o Senhor, nosso pastor, guiar nós pelo caminho da justiça. Fazer justiça não é pecado, pessoal. O que é justo, entendeu? E a palavra dos servos de Deus é sim, sim, não, não, né? E muitas das vezes a gente é surpreendido com dúvidas. Ah, pode ser que sim, pode ser que não. Não, isso não existe no nosso vocabulário, né? É sim, sim ou não, não. O que passou.